Oi, pelas manhãs nós estamos conversando um pouco a respeito de algumas respostas que obtivemos quando perguntamos a algumas pessoas sobre motivos que elas têm, dificuldades que elas têm para não sonharem, não planejarem, não ter interesses, deixar a vida passar sem pretensões, sem anseios nenhum. Não é? O que é que leva as pessoas a não terem um objetivo, ou pelo menos não planejarem, não é, os objetivos para a vida delas? Então foi feita essa pergunta e algumas pessoas responderam. Nós estivemos perguntando em rede social com esse material aqui, não é? Isso foi na semana passada. Então nós perguntamos e algumas pessoas responderam e nós estamos então respondendo, conversando sobre a resposta que elas deram, né? Então o que nós vamos verificar hoje é uma resposta que é também muito interessante, né? E provavelmente vai nos trazer muita lucidez sobre o assunto. Uma resposta que foi dada diz assim: meus sonhos, a minha dificuldade para sonhar e para planejar é que meus sonhos são muito caros, né? Quase impossíveis, é o que alguns argumentam. Né? Eu não sonho, eu não planejo, porque o que eu quero é tão grande, é tão, né, quase que impossível, que não tem porquê eu fazer esses planos. Então essa é uma resposta que alguns dão. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Talvez, entendeu? Talvez não seja uma coisa tão ruim, né? E algumas considerações foram levantadas por um analista e a gente vai conversar sobre essas considerações que ele menciona e que dá uma luz sobre este assunto. Então, vamos lá. Né? Eu anotei aqui para poder fazer uma sequência correta e eu vou estar acompanhando ali. Então diz assim, ele diz que a primeira consideração que ele coloca é que é normal e ideal, entende? É normal e ideal que as pessoas tenham sonhos muito altos. Normal e ideal, o que mais me chamou a atenção é que, no entendimento dele, e tem sido comprovado que sim, não é? É ideal que o ser humano, que as pessoas tenham sonhos muito altos, entendeu? Então ele argumenta da seguinte forma: sonhe, planeje, anseie a lua. Porque se não der certo, pelo menos você vai estar entre as estrelas. Né? Então você sonha alto e se por acaso, por algum motivo não acontecer, por causa desse sonho alto, você estará, não deu certo, mas você vai estar mais alto do que se não tivesse sonhado aquilo. Entende? Então ele começa por aí. Um sonho grande exige um bom planejamento. Né? Exige, é uma cobrança que haja um excelente planejamento para ele. Se não der certo, muitas conquistas ele vai ter alcançado. Então, o sonho alto, o planejamento, ele vai seguir esse planejamento, não deu certo, mas ele vai estar, já por causa desse planejamento, muita coisa ele já conseguiu. Então, é positivo também nesse aspecto. O ser humano precisa de sonhos grandes, precisa de sonhar, é uma necessidade, né, de sonhos grandes. Isso motiva mais que sonhos pequenos. Quem tem sonhos grandes se sente mais motivado para acordar de manhã, se sente mais motivado para observar as coisas do que quem tem sonhos pequenos. Né? Os sonhos pequenos acomoda, você fica sem essa visão de vida, e os sonhos grandes não, você está alerta, você, né? PNL diz que o que você foca, aquilo se expande, aquilo cresce. Então, se você foca em sonhos grandes, você vai crescer aquilo, entende?
Ele coloca também o seguinte: quem desiste em sonhos grandes também desistiria em sonhos pequenos. Então, uma pessoa que diz assim, não, eu desisti porque os sonhos são muito grandes. Não, esse tipo de pessoa, se tivesse um sonho pequeno, também desistiria. Ok? Então, esse argumento não funciona, não tem sentido. Sonhos grandes carrega muita gente. É outra virtude do sonho grande. O sonho grande, ele envolve muita gente. Muita gente precisa estar ligado àquilo, né? E isso termina beneficiando também muita gente, ok? E atende o lado sociável que todos nós temos. Nós temos carência de pessoas, nós temos uma necessidade da convivência com pessoas e fazer essas pessoas felizes e fazer essas pessoas estarem envolvidas no nosso projeto, isso é algo gratificante, é algo muito saudável, né, para nós. Sonhamos do tamanho que acreditamos em nós. Né? Então, nesse primeiro argumento dele, nessa primeira consideração, ele coloca isso: sonhamos do tamanho que acreditamos em nós. Nenhum sonho é autoestima baixa. Quem não sonha é porque tem uma autoestima baixa. Quem sonha médio, né? Sonhos médios, é acomodação. Por que é acomodação? Porque já que você sonhou uma coisa média, podia ter sonhado alguma coisa a mais. Então, isso significa acomodação, né? Você, em vez de sonhar algo a mais, você sonha aquilo que seria comum, normal, né? Quando poderia estar sonhando algo maior. Sonhos grandes é saúde, em todos os sentidos. Então, quem sonha grande demonstra estar com saúde, é saudável a si e também ao coletivo, tá bom? O segundo argumento que ele usa sobre essa questão de eu não sonho, eu não planejo porque meus sonhos são muito grandes, né, e eu vou me decepcionar. Então, a segunda consideração que ele coloca é o seguinte: sonhos grandes devem animar e não desanimar. Certo? 6 ações ajudam na animação permanente. Aí ele vai citar essas 6 ações. Né? Aí veja só: afastando o desânimo que possa surgir na caminhada. Então, 6 ações vão ajudar. Primeira ação para que o sonho anime e mantenha-se animando a pessoa e as pessoas. Primeiro, saber claramente o que deseja alcançar. Então não é somente ter um sonho grande, mas é ter detalhes daquele sonho grande. O que é que realmente eu quero, o que é que realmente eu desejo. São detalhes que precisam ser estabelecidos e isso vai ajudar na permanente animação daquele sonho, né? Isso facilita o aproveitar as oportunidades. A oportunidade, toda hora surge muitas oportunidades, não é? No convívio com pessoas, no convívio com situações, toda hora surgem muitas oportunidades para coisas incríveis que a gente nem imagina. Então, na hora que eu foco em uma coisa e eu sei os detalhes daquilo, então as várias oportunidades que têm a ver com aquilo, eu agora vou observar melhor, eu vou aprender melhor, eu vou apreender melhor, porque eu estou focado, porque eu tenho em mente detalhes do meu sonho grande. Entende? Então, facilita muito no aproveitamento de oportunidades. Segunda ação para ajudar no ânimo de um grande sonho, né? É ter a visão sobre o tamanho do que quer. Então eu tenho um sonho grande, eu sei os detalhes dele, e eu tenho agora, é preciso que eu tenha uma visão qual o tamanho daquilo, quais as dificuldades que eu vou ter que enfrentar para fazer aquilo, né? Qual é a grandiosidade daquilo para que eu conquiste. Então esse é o segundo passo para que meu ânimo se mantenha firme. O terceiro passo é dividir o tamanho em semanas, em meses ou em anos. Então, se for muito grande, o meu sonho, ele é enorme, né? As dificuldades dele, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir agora em metas.
Então, se for muito grande, eu vou dividir em 2 anos ou 3 anos para conquistar esse sonho. Se for algo grande, mas não tão complicado, não tão difícil, eu vou dividir em meses. Então, de agora até dezembro do ano que vem, não é? Eu vou chegar lá. Entende? Então eu divido em metas, divido aquele grande sonho em partes. Depois, né, eu subdivido. Então tem aquelas metas que eu coloquei, porque o sonho é grande, né? Agora eu vou dividir cada meta dessa em submetas. Então, se eu dividir o sonho em meses, agora eu vou dividir submetas em semanas. Né? Se eu dividir em anos, 2, 3 anos, então eu vou subdividir em meses. Entende? Então, isso tem que ficar bem claro, porque isso vai me ajudar a manter esse ânimo para chegar àquele alvo. A quinta ação é estabelecer ações para alcançar cada submeta. Então, já dividi em submetas, agora eu vou colocar lá quais são as ações que eu vou tomar naquele período, naquele prazo, né? Quais as ações que eu vou ter, que eu vou agir, que eu vou executar para alcançar aquela submeta. Então, é um grande sonho, mas eu estou trabalhando em partes dele para chegar lá. Né? Então, essa é uma maneira de manter o ânimo, mesmo que o sonho seja muito grande. E a sexta orientação que ele dá, a sexta ação para manter esse ânimo é agir, fazer acontecer, executar as ações estabelecidas. Então eu preciso executar. Nessa semana tem 5 coisas que eu preciso fazer para alcançar aquele alvo. Então eu vou executar essas 5 coisas nessa semana. Tá bom? Não importa o tamanho dele agora, não importa o que é que eu vou fazer no mês que vem ou na semana que vem. Nessa semana eu preciso cumprir isso que está estabelecido. Ok? Então ele trabalha isso. São ações que vão me ajudar a manter o ânimo naquele grande sonho. Tá bom? A terceira consideração que ele menciona e que eu queria chamar a atenção é o seguinte: assumir. Quem tem o sonho grande, né? Quem tem esses sonhos muito grandes, e todos devem ter, é ideal, já vimos. Então, devemos assumir posturas coerentes com os sonhos grandes. Entendeu? Ele coloca que atrapalha ter sonhos grandes e viver como se eu me alimentasse de sonhos pequenos. Isso atrapalha, né? Ter sonho grande e se comportar como pequeno. Então eu tenho um sonho grande, mas eu me comporto como pessoas que têm sonhos pequenos ou que nem sonham. Isso atrapalha, né? Há toda uma fisiologia que eu preciso manter em relação a mim, em relação ao que eu creio e em relação às pessoas, né? Ter sonho grande e pensar como pequeno. Isso atrapalha, né? Primeiro, sua mente deve assumir esse sonho grande. Então, na minha mente, eu devo colocar: eu quero, eu desejo e eu vou alcançar esse sonho grande. Então, eu preciso primeiro assumir em minha mente. Depois, sua postura em relação a você e aos outros. Então, minha postura deve ser de alguém que já assumiu aquele sonho grande. Entendeu? Essa postura vai me influenciar e vai influenciar as pessoas ao meu redor. Depois, as outras pessoas precisam lhe ver do tamanho do seu sonho. Então, eu tenho um sonho grande, as pessoas não podem ficar me vendo como um sonho pequeno. Entende? Isso atrapalha muito, demais, se eu quero alcançar aquele sonho grande. E aí é que está, muitas vezes, o desânimo de alguns. Porque tem sonhos grandes, mas querem continuar se comportando para si e para os outros como sendo, né, gente de sonho pequeno. E isso vai desanimando, vai atrapalhando, vai motivando ao contrário, né, para que a gente alcance este sonho grande.
ele coloca aqui nesse argumento 3 perguntas que devem ser respondidas. A primeira pergunta é: quem conseguiu, como vive e como age? Então, aquelas pessoas que já conseguiram esse sonho grande que eu tenho, não é? Como é que eles vivem? Como é que eles agem? Né? Às vezes a gente coloca assim: não, são muito vaidosos, são muito orgulhosos. Bom, pode ter, porque o ser humano é muito vaidoso e muito orgulhoso, né? Sempre é. Agora, pode ser também que essas pessoas tenham assumido o comportamento adequado para aquele sonho grande. Entende? Então, é preciso que também eu observe isso. Quem já conseguiu esse sonho grande, né, que eu quero para mim? Quem conseguiu? Qual é a maneira que ele, como é a maneira que ele age? Como é a maneira que ele vive? Então, eu preciso conhecer isso. Como a segunda pergunta? Como eu me imagino, né? Como é que eu devo ser quando eu conseguir esse sonho grande? Como é que eu imagino que eu devo ser quando eu conseguir esse sonho grande? Então, é outra coisa que eu preciso já trabalhar na minha mente. Então, muitas vezes, a PNL vai ajudar muito nisso. Ele diz que antes de chegar no momento, antes de chegar na situação, antes de qualquer coisa que você vai fazer, você tem que parar um pouco e pensar como vai ser ou como você gostaria que fosse. Entende? Porque seu cérebro, quando estiver fazendo, ele já vai ter um mapa, ele vai ter um jeito que você gostaria que aquilo acontecesse. Tem muita gente que fica apavorado com o que vai acontecer e nem pensa como é que gostaria que acontecesse. Aí o seu cérebro chega lá e fica apavorado mesmo. Mas é preciso que você pare e diga: como é que eu quero que aconteça aquilo? Como é que eu vou fazer? Seu cérebro vai então registrar aquela maneira, aquele ensaio, não é? E vai facilitar quando na hora que estiver acontecendo a situação. Tá bom? Então a mesma coisa em relação ao meu futuro, a conquista daquele sonho. O que é que eu quero conseguir, não é? E como é que eu devo me comportar quando eu conseguir esse sonho? E a terceira pergunta é: como devo agir para manter o sonho que eu consegui? Como eu devo me manter para conseguir? Né? Então, quando eu conseguir, como eu devo manter? Então, essa é outra questão que eu preciso estar trabalhando, né? Porque eu preciso manter. Conquistar às vezes é fácil, o difícil é manter o que você conquistou. Ok? A quarta consideração que ele coloca para aquelas pessoas que dizem: não, eu não sonho, eu não planejo, a minha dificuldade é porque eu tenho grandes sonhos. Entende? Então, a quarta consideração que ele coloca é fundamental preparar ambiente social ao seu grande sonho. Devo influenciar os outros com o que eu quero. Então, não é o meu sonho, ele nunca é particular. Ele vai sempre estar ligado a pessoas e eu vou precisar sempre influenciar pessoas com esse sonho. Não é? Eles precisam me ver, as pessoas que fazem meu ambiente, eles precisam me ver como alguém que conseguiu ou que está conseguindo aquele grande sonho. É preciso que eles vejam e sintam isso, né, no nosso relacionamento. Eles devem ser influenciados a desejarem também. Então, a partir da minha maneira de ser, da minha fala, do meu jeito de me comportar com ele, eles devem também ser influenciados a querer também para eles grandes sonhos, porque convivem com a gente, convive comigo. Entende? Então, isso é fundamental para formar um ambiente propício na hora que eu estiver conseguindo o meu grande sonho de vida. Mesma coisa você, mesma coisa qualquer pessoa. Isso é ter um sonho grande, ecológico e sistêmico, onde todo mundo é influenciado para grandes, né, vitórias. Todos devem alcançar com você. Você não pode ir sozinho, tem que levar todo mundo com você. Né? Não vou me realizar se o contexto não for comigo. Ninguém se realiza, veja só, ninguém se realiza
Ninguém se satisfaz com uma conquista onde ele está sozinho. Ele precisa de outros conquistando também. Ele precisa ver outros crescendo, inclusive porque ele cresceu e as pessoas o acompanharam. Todo mundo ganhando com o que você ganha. Ok? Então não vai haver realização se outros não conquistam. E por último, né, a consideração que aquele escritor fez para as pessoas que têm dificuldade de sonhar ou de planejar, porque já sabem que têm sonhos muito grandes para a vida deles, né? Ele coloca o seguinte no argumento dele: não planejar por ter sonhos muito grandes, né, quase impossíveis, como alguns dizem, né, que seus sonhos são, não é autoestima baixa, mas é quase isto, é uma acomodação, né? Quando a pessoa então não planeja porque tem sonhos muito grandes. É não acreditar em si e em seu potencial inclusive que existe, é real na vida dela. É ter prazer em ser e apresentar-se pequeno, ok? É ser desorganizado, não ser planejador, é gostar dessa situação. Então isso é negativo, isso é ruim, né? É ser desorganizante, aquela pessoa que atrapalha, não é, outras pessoas nos seus sonhos, nos seus projetos. Ele coloca também, quando a pessoa está nessa situação, é ter postura pequenas, insignificantes, desanimadoras, é não ser bom influenciador, é não gostar de ver os outros crescendo e conquistando também com ele, certo? É ser águia e gostar de conviver com galinhas. Interessante isso, né? É desperdiçar potenciais que Deus deu à sua vida para ser bem e o bem de outros do mundo, ok? Para fugir disto, então ele coloca aqui 4 coisas. Primeiro, assuma sua condição de ser águia, sua condição, seu potencial, né? Determine seu sonho grande com detalhes. Tenha certeza de detalhes daquilo que você quer. Terceiro, divida em metas e submetas nos meses. Pode ser 12 meses, pode ser 24 meses, né? E escreva em lugar visível, diário, as ações para cada mês. Então, neste mês, eu sei que eu tenho que fazer isso, 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 isso. Eu tenho que cumprir isso. Não importa o que eu vou fazer no outro mês, mas nesse mês é isso que eu devo fazer. Certo? Então, na verdade, o que ele chama a atenção é que ter grandes sonhos não é algo ruim. Pelo contrário, é ideal. Todo mundo precisa ter grandes sonhos. Agora, deve usar técnicas corretas, né? Planejamento adequado para conseguir esses sonhos. Porque fazendo isso, ele vai levar outras pessoas a conseguirem também. Outras pessoas a serem conquistadoras também. Outras pessoas a se beneficiarem com aquilo que ele está vivendo. Tá bom? Então, essa é a nossa reflexão, não é? Para aquelas pessoas que têm dificuldade de planejar porque os seus sonhos são muito grandes, quando na verdade isso é uma grande virtude que você deve aproveitar. Tá bom? Um abraço e que Deus continue lhe abençoando.